E a gente já começa a live falando a respeito, então, do explosivo caso da agência FEMA. Vocês vêm à tarde mudar abaixo de mim e a gente conversa a respeito do que ocorreu. Eu mostro para vocês um tweet que tem sido explosivo nos últimos dias. Isso é da Dean Criswell, uma das lideranças da agência FEMA. Como eu disse, uma agência federal que lida com auxílio emergencial para pessoas que sofreram catástrofes naturais, entre outros assuntos, nos Estados Unidos. Eu leio o que ela disse para vocês e a gente entra em explicações. Recentemente, uma empregada da FEMA saiu desses valores. Ela falava dos valores da agência, de sempre prestar com auxílio, cuidar das pessoas em torno, etc. E deu conselhos ao seu time de assistência a sobreviventes para que não fosse a lares onde placas nos quintais apoiando o presidente eleito, onde houvesse placas nos quintais apoiando o presidente eleito Trump. Isso é uma clara violação dos valores centrais à FEMA e dos seus princípios de ajudar as pessoas independentemente de sua afiliação política. É isso já havia sido divulgado primeiramente pelo Daily Wire, um portal conservador dos Estados Unidos. Para quem acompanha a política local, é um portal associado ao notório comentarista político Ben Shapiro, muito querido no lado conservador do espectro político nos Estados Unidos. Esse portal, o Daily Wire, divulgou a informação com prints de que uma liderança ou algumas lideranças da agência estavam instruindo seus times a não prestarem assistência a pessoas que tivessem placas apoiando Trump nos seus quintais. Como isso aconteceu na reta final da eleição, claro, a questão se agrava e reforça para o lado republicano a narrativa de que é necessário uma revisão do governo federal onde agências podem ter sido instrumentalizadas para fins políticos, o que foi, repito, um talking point, um ponto de argumentação muito forte para Donald Trump. E, bom, para muitas pessoas que diziam que seria errado ou inadequado uma revisão na escala que Trump propunha das agências federais, isso dá muita munição para o debate público à direita nos Estados Unidos de que realmente pode ser necessário que haja uma revisão das agências que compõem o governo, das agências regulatórias, das agências que, bom, não só prestam auxílio em desastres naturais, mas outras também. Eu quero passar com vocês por algumas das reportagens que tratam a respeito do assunto. A gente começa pela apuração do meu colega Jack Phillip, na matriz americana do Epoch Times. Vamos lá. A situação... Perdão. A situação é a seguinte: o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, e o governador do Tennessee, Bill Lee, ambos disseram que irão investigar o assunto. Os comentários da administração da FEMA e de DeSantis não mencionaram exatamente o local ou quando essas questões teriam ocorrido, não fizeram referência específica àqueles prints. Trabalhadores da FEMA ajudaram moradores da Flórida a se recuperar do furacão Milton, devastador no último mês, em outubro. Lembrando, foram 2 furacões que ocorreram quase que simultaneamente, um logo após o outro. Primeiro o Milton, no sul da Flórida, e depois o Helene, que passou por Tennessee, partes da Geórgia e partes da Carolina do Sul e da Carolina do Norte. Vale a pena a gente dizer que, além dos governadores, o James Comer, que é o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Parlamento dos Estados Unidos, disse que lançou uma investigação quanto aos relatos sobre a FEMA. O Epoch Times entrou em contato com a FEMA no final de semana, então nossas mídias entraram em contato com a FEMA, mas não houve resposta até a data da publicação, até a data da reportagem. Houve anteriormente também relatórios que vinham da Fox News. Após os prints divulgados pelo Daily Wire, a Fox News confirmou a informação, e quando essa liderança da FEMA, que a gente viu no tweet mostrado na imagem anterior, comentou o assunto, ela estava respondendo a uma publicação da Fox News, estava repostando essa publicação da Fox News, então, a Dean Criswell, diretora da FEMA. Nas próximas imagens a gente tem detalhes a respeito, então, de como os governadores buscam reagir. Eu falei do governador do Tennessee e do governador Ron DeSantis também da Flórida. O Bill Lee do Tennessee, até a questão rima, mas galhofas à parte, disse que o procurador-geral do estado irá investigar se houve discriminação contra apoiadores de Trump no Tennessee. O post dele na rede social diz o seguinte: a FEMA existe para servir a todos os americanos e essas ações erodiram a confiança do público ao fracassarem em entregar a ajuda tão necessária, desesperadamente necessária, a todos os sobreviventes. E o furacão Helene, para que se tenha a dimensão do que a gente está falando no estado do Tennessee, causou dano generalizado a uma série de casas, a uma série de residências, negócios e infraestrutura crítica, incluindo a morte de 17 pessoas. São as informações que eu tenho aqui. A gente passa pela resposta do governador também, Ron DeSantis, da Flórida. DeSantis disse o seguinte: ele disse que deve haver uma investigação da FEMA quanto à questão
E uma porta-voz da agência disse estar horripilada, disse estar se sentindo horripilada pelos relatos que vêm a respeito das instruções que, em algum ponto na hierarquia, foram repassadas às pessoas na ponta. Ele anunciou ainda no dia 8 de novembro que ele ordenou uma investigação aos relatos. Isso foi, então, até mesmo antes dos prints serem publicados no dia 9. Então, já havia relatos, ou melhor dizendo, no dia em que os relatos foram publicados, em que os prints foram publicados. Ele disse que o governador da Flórida falou, então, que há uma patente instrumentalização, armamentização do uso do governo para atividades político-partidárias na burocracia federal. E ele acrescentou, falando então sobre a transição governamental, que a nova liderança está a caminho em Washington, D.C., e eu estou otimista que esses burocratas que tomam partido sejam demitidos. Apesar de a gente não ter obtido resposta, houve resposta a alguns outros veículos de imprensa. Então, na reportagem que continha os prints do Daily Wire, havia uma resposta de uma porta-voz da agência que disse que a supervisora já não estava ativamente trabalhando. Então, antes mesmo do anúncio no Twitter, que a gente leu há pouco, já havia um aviso de que essa pessoa, o nome dela é Marne E. Washington, não estava ativamente trabalhando para a agência, enquanto a investigação segue pendente, e a agência reitera estar horrorizada. Ainda a questão de que não seria possível sequer que esse pedido viesse, porque a pessoa que deu o pedido não teria autoridade dentro da agência para fazê-lo. E trazendo os dados do lado da FEMA, ela diz ter ajudado mais de 365 mil pessoas em lares na Flórida depois dos terríveis furacões Milton e Helene, e diz ter investido mais de 898 milhões em assistência direta a sobreviventes. Também vale a pena dizer que há investigações de que supostamente teria sido dado auxílio prioritário a imigrantes ilegais, e são acusações que vêm muito fortes do lado republicano. Claro, a gente viu que esse foi um ponto que foi altamente polarizante, um dos pontos determinantes durante a campanha eleitoral, então ainda é cedo para afirmar isso. Mas é uma denúncia que vem do lado de algumas pessoas do lado republicano, e a FEMA, então, tem essa pessoa em destaque como uma pessoa que deve ser expurgada da agência. Expurgado até um termo que remete a regimes autoritários, mas está então já fora de serviço e que não deve retornar às atividades conforme a investigação segue, e aparentemente as evidências são muito contundentes, o que, claro, também dá muita munição para a gente descobrir o que vai acontecer nos próximos meses em termos de uma instrumentalização do governo, porque um incidente como esse, claro, legitima investigações e legitima a narrativa de que o governo tem sido instrumentalizado para fins políticos. A gente aguarda para ver os próximos passos. Enquanto isso, vale a pena a gente dizer ainda que existe a possibilidade de mais furacões vindo adiante. Na semana passada foi observada uma questão no Caribe, uma movimentação meteorológica no Caribe que poderia desbocar em outro furacão vindo no Golfo da Flórida, segundo o Centro Nacional para Furacões dos Estados Unidos. A gente continua monitorando o assunto e monitorando suas ramificações políticas, conforme o governo de transição declara uma aparente guerra à tal instrumentalização político-partidária do governo, que, se dita por alguns teoria da conspiração, parece agora ganhar muito fôlego para pelo menos ser investigada e debatida. E claro, é sempre positivo que, independentemente de suas posições político-partidárias ou de torcida para qualquer lado na política, o governo seja responsabilizado por qualquer ação feita de forma inadequada com o dinheiro do contribuinte.